Olá, tudo bem com vocês? Professora Kelly de Biologia. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós daremos início ao estudo do reino Animalia, mas antes gostaria já de convidá-los a se inscreverem no canal JAF Conecta, curtir, comentar, compartilhar. É muito importante que outros colegas tenham acesso a esse conteúdo. Mas vamos ao assunto de hoje. Depois de estudar o reino Monera das bactérias, prototisto de algas e protozoários e reino fungi, hoje nós daremos início ao estudo do reino Animalia, também conhecido como Metazoa. Os seres que fazem parte desse reino têm como principais características serem seres pluricelulares, seres eucariontes, ou seja, células complexas com núcleo definido, seres heterótrofos, ou seja, dependem de outros seres para se alimentarem e fazem isso por digestão, que pode ser intracelular, dentro de células, ou extracelular. Outra característica é que esses seres não possuem parede celular, assim como as plantas possuem, assim como as bactérias possuem, são seres que possuem membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Outra característica é que sua principal fonte de reserva energética é o glicogênio, um polissacarídeo, um carboidrato. E outra característica importante, além de habitarem uma diversidade de ambientes, encontramos animais tanto no ambiente aquático como terrestre, como também parasitando outros seres vivos, e o seu desenvolvimento embrionário, que é uma característica de extrema importância para esse reino. Vamos conhecer agora um pouco sobre os principais filos. No decorrer dos próximos meses, nós estudaremos 9 filos de animais. Os filos são classificações dentro do grupo dos táxons, que aprendemos no início do ano, que vai formar, o reino. Um conjunto de filos são as classes, e assim sucessivamente. Estudamos isso no início do ano com a taxonomia. Mas vamos aqui aos 9 filos de animais. A gente vai ter essa visão geral hoje e a partir das próximas semanas nós estudaremos cada um dos seus filos. Então vamos lá. O primeiro são os poríferos, constituídos pelas esponjas do mar. São os primeiros animais, são os mais simples, nós veremos hoje as principais características. Outra característica também outro filo, aliás, são os quinidários, constituído pelas águas vivas, anêmonas, os corais, são os representantes. Outro filo são os platelmintos, que são vermes de corpo achatado. Aí nós temos como 2 exemplos a solitária, nós temos também a planária, que são vermes de corpo achatado, como vocês verão nesse assunto. Outro grupo também são os nematóides, também antigamente conhecido como nematelmintos. Os nematóides, assim como os platelmintos, são vermes, vermes de corpos cilíndricos e afilados nas extremidades. Como principal exemplo, nós temos as lombrigas. Outro grupo também são os moluscos, ou moluscas, que são animais de corpo mole. E aí nós temos lula, polvo, caramujo, caracol, lesma, que são exemplos de moluscos. Outro exemplo, nós temos os anelídeos, que é o 6º filo, e constituído por animais de corpo segmentado por anéis. E aí nós temos as minhocas, as sanguessugas, como principais exemplos. Outro grupo que é considerado o grupo com maior número de representantes são os artrópodas. Os artrópodas eles são constituídos por algumas classes, como os crustáceos, como os insetos, os aracnídeos, que faz parte aí as aranhas, os ácaros em geral, os diplópodes e quilópodes, que é 2 classes que vai ter aí a lacraia, o embuá, que são alguns exemplos de artrópodes. Os artrópodes significa pés articulados, artro, articulação, podes, pés. Outro grupo, o oitavo filo de animais que nós iremos estudar, são os equinodermos, equino, espinho, dermos, pele, pele com espinhos. E aí nós temos uma representação toda do ambiente marinho, como por exemplo estrelas do mar, pepino do mar, serpente do mar, lírios do mar e a bolacha da praia. E aqui nós temos outro exemplo de filo, que é o filo ao qual nós pertencemos, que é o filo dos cordados. Os cordados nós temos aqui algumas classes, como
peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, né, que é justamente o grupo ao qual nós pertencemos. Uma característica muito importante é o desenvolvimento embrionário. Né? Em relação ao desenvolvimento embrionário, o que é isso? Os animais que vão sendo formados, eles partem de uma célula-ovo. Né? Essa célula-ovo, certamente vinda, né, do encontro de células, de outras células germinativas. E aqui nós temos o ovo. Essa célula-ovo, ela passará por sucessivas divisões celulares. Aí, essa divisão celular, ela vai dar origem, como vocês podem observar aqui, a um outro bolo de células. Essas células, eu vou chamar agora de mórula. Essa mórula, né, que vocês podem observar, são outras quantidades de células divididas que vai dar origem a outra tipo, uma outra nomenclatura, um bolo de células, com certeza com um número maior, que eu vou chamar agora de blástula. A blástula, ela, aqui nessa imagem, vocês podem observar a cavidade, né? Ela vai formar uma cavidade que vai originar alguns tecidos, que nós veremos mais à frente. Essas células, elas continuam sofrendo divisões e diferenciações num processo que eu vou chamar de gastrulação. A gastrulação vai dar origem à gástrula, que é esse formato de células, como vocês podem observar, formando aqui algumas cavidades. Vamos conhecer algumas estruturas. Primeiro, a gástrula, ela possui folhetos embrionários ou folhetos germinativos, que são camadas, como vocês podem observar. E aí nós temos a ectoderma, que é essa mais externa, nós temos a endoderma, que é essa mais interna, e em alguns casos a gente pode observar também a presença da mesoderma, que fica nessa intermediária. E aí nós temos o blastocélio, que é essa cavidade interna, que eu vou chamar de arquêntero, que vai dar origem a um intestino primitivo, e por último nós temos aqui o blastóporo. O blastóporo é essa cavidade aqui de entrada ou saída, né? Ela é muito importante para a formação da boca ou do ânus do animal futuro. Quanto a essas classificações, né, os animais eles são classificados de acordo com esse desenvolvimento embrionário e alguns termos importantes que nós aprendemos agora, como por exemplo, quanto à presença de tecidos, eles podem ser parazoários, ou seja, animais que não têm tecidos verdadeiros, como por exemplo nós temos os poríferos, e os eumetazoários, que são animais com tecidos verdadeiros. Outra característica é quanto ao número de folhetos embrionários. Quanto a esse número de folhetos embrionários ou germinativos que nós aprendemos, eles podem ser diblásticos ou triblásticos. Se um animal ele tem 2 tecidos embrionários ou 2 folhetos embrionários, eu vou chamar ele de diblásticos. Então, ele vai ter a ectoderme e a endoderme. Quando o animal ele tem os 3 folhetos embrionários, ectoderme, endoderme e mesoderme, eu vou chamar ele de triblástico. Aqui nós temos outro conceito importante, que é quanto ao blastóporo, ao desenvolvimento do blastóporo. Já vimos anteriormente que o blastóporo é essa cavidade de entrada. Quando essa cavidade ela dá origem à boca, eu vou dizer que o animal ele é protostômio. Quando essa cavidade dá origem ao ânus, eu vou chamar de deuterostômio. E quanto aos folhetos embrionários, temos aqui a endoderma e a ectoderma. Como eu falei, se ele tiver os 2 folhetos embrionários, eu chamo de blástico. Se ele tem outro folheto embrionário além desses 2, eu vou chamar de triblástico. Outra característica importante é quanto à simetria. A simetria ela é o eixo, né, de divisão. Alguns animais eles não têm, né, esse eixo de divisão regular. Eu vou chamar de assimétrico, né, que a sua divisão ela não é regular. Quando eu tenho uma divisão regular, né, eu vou chamar de simétrico. E aqui eu tenho 2 tipos de simetria, né, do tipo simétrico. Ele pode ser bilateral, quando eu divido em 2 partes, direita ou esquerda, né, que são partes complementares, ou ele pode ser radial ou pentarradial, quando eu tenho aqui um eixo de divisão que forma, né, várias divisões. Outra classificação importante é quanto à presença do celoma. O celoma é uma cavidade formada a partir da mesoderma, que é o folheto embrionário intermediário.
Esse celoma ele tem a função de abrigar as vísceras, né, que vai dar origem às partes internas do animal. E aqui observem, aqui eu tenho uma planária, o corte dessa planária, você observa que aqui eu tenho, observando os folhetos embrionários, eu tenho a ectoderma, que é esse folheto mais externo, eu tenho a endoderma, que é esse folheto interno, e aqui esse espaço todo rosado, eu tenho aqui a mesoderma. Quando eu não tenho essa cavidade, eu vou chamar esse animal de acelomado, certo? Quando aqui, observem, diferente daqui da planária, eu tenho aqui uma lombriga, e observem que aqui a mesoderma, ela reveste, observem aqui, ó. Existe uma cavidade, que é essa aqui, e essa cavidade, ela é aqui próxima aqui da mesoderma, então eu vou chamar aqui de pseudocelomado. E por último, eu tenho aqui um animal, né, que possui toda a sua cavidade, essa cavidade aqui, com a mesoderma tanto revestindo aqui externamente, quanto revestindo internamente. E aqui eu tenho as duas cavidades. Quando eu tenho essas cavidades bem definidas, eu vou chamar de celomado. Então, o animal ele pode ser acelomado, sem cavidade, pseudocelomado, com a cavidade parcialmente encoberta pela mesoderma, e o celomado totalmente revestido pela mesoderma. Então, aqui eu tenho a diferença dos três tipos de animais quanto ao celoma. E, por último, nós temos aqui as relações filogenéticas, né? Sabemos que os animais, eles são seres, né, que ao longo da história, ao longo da evolução, eles ganharam características novas, ganharam novos traços, e essas características a gente pode observar aqui em todo esse desenvolvimento, né, por meio dessas relações filogenéticas. Os primeiros são os poríferos, que são animais mais simples, que certamente tiveram como ancestral comum um protista, né? Esse ancestral comum sofreu algumas características, algumas diferenças, como ganho de células, desenvolvimento embrionário, a presença da mórula e blástula, como eu falei no início da aula, e surgiu aí, nesse caso, os primeiros animais, que foram os poríferos. À medida que esses animais eles sofreram algumas características, algumas mudanças, fomos conhecendo aí novos filhos, né, os quinidários, platelmintos, até chegar aqui aos cordados, né, que vai compreender aí até os mamíferos, que são os animais evolutivamente, né, com mais características, certo? E com isso nós encerramos o nosso assunto. Próxima aula nós iremos dar continuidade com poríferos e quinidários. Até a nossa próxima aula.